Quantas histórias cabem em uma vida? E quantas vidas fazem parte de nossa história? Gente que vem para ficar para sempre, gente que logo vai embora, gente que vem e que vai. O que nos faz querer viver? Sentir ou não a vida? O que fazer depois que o riso acaba, que a lágrima seca? Que história de vida você tem para contar? Porque a minha convidada de hoje não só viveu muito, mas também tem muitas histórias de vida para contar. Prazer, eu sou Leila Berto e esse é o meu videocast para quem me assiste e meu podcast para quem me ouve. Porque that's life. Mercedes, é um prazer ter você aqui no meu podcast. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para contar a sua história aqui para a gente hoje. Então, vamos começar já assim, você se apresentando, por favor, porque ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmas. Com certeza. Olá, tudo bem? Eu me chamo Mercedes e fui convidada, com muito prazer estou aqui para falar com vocês um pouquinho da minha história, porque a minha história é muito longa. Se eu for contar ela detalhada, nós ficamos muitos dias ouvindo e eu sei que não dá. Então eu vou diminuir tudo e contar um pouquinho, resumindo os pontos mais difíceis da minha vida e também os mais gostosos que eu passei. Porque de toda a dificuldade, né? Você só não foi pra guerra, mas você também venceu, né? Sim, eu caí muito, mas levantei mais Todas as ainda. vezes. Mercedes, em um dado momento assim da sua vida, eu estava analisando uns documentos seu, acho que você se lembra, né? E de repente eu peguei uma certidão de casamento sua com uma averbação de divórcio datada em 1986, ou seja, há 37 anos atrás. Sim. E aí eu te perguntei, né? Falei, Mercedes, você se divorciou há 37 anos atrás, né? Então, assim, era algo muito difícil, né? As mulheres, elas tinham uma dificuldade enorme de se divorciar na década de 80, né? E assim por diante. O que aconteceu com a senhora que você já foi assim tão revolucionária na década de 80? Conta pra gente um pouquinho, por que você se divorciou? Então, Leila, na verdade, eu me casei muito jovem. Com Eu me quantos casei anos? com 15 anos. Muito jovem mesmo, era uma adolescente ainda. Uma criança que naquele tempo, quando eu namorei, os pais não davam nenhuma chance para o filho ter assim um contato maior com o namorado. Conhecer Então mesmo não a pessoa, podia né? conhecer mais a pessoa. Tinha que ser assim, tudo Conheceu, muito casou. junto. Era assim o pai e a mãe muito próximo da gente, já não podia nem pegar na mão do namorado. Entendeu? Era um namoro assim, ele é lá e a gente aqui, bem. Sabe aquela moda antiga? Eu fui Sim, criada à sim, moda antiga. sim. Então, eu era muito jovem e acho que eu tive um espírito muito forte. A vida inteira eu fui muito determinada, né? Uma vida inteira eu fui uma menina assim, já com aquele espírito jovem. Eu queria, assim, nossa, curiosa. Eu queria conhecer tudo, eu queria saber das coisas. E ficou curiosa pra casar? Eu não casei. Eu fiz uma coisa estranha. Que Eu você fugi. fez? Mas era comum fugir, não era? Antigamente, como os pais não davam liberdade pra gente conhecer o namorado um pouquinho mais, que a gente queria, né? Ir um pouquinho mais fundo. O que a gente fazia? Fugia. E como que era assim? Tinha uma. Quem fazia essa proposta? Era você? Era o seu namorado? Ah, não, era o namorado. Era o namorado? Era E a ele gente... chegava e falava o quê? Olha, vamos. Não, olha, eu queria mais coisas, eu queria te beijar, eu queria mais coisas, né? E você também queria? Aí eu, no fundo, também queria, mas recusava um pouquinho, logo tinha um medo da mãe e do pai, né? Me recusava um pouquinho, mas no fundo ali querendo também conhecer mais, né? Sim. Mas aí então topei a parada de fugir. Ah. E
Fugi, eu só avisei minha mãe, né? Para ela não se desesperar, tadinha, se matar lá procurando eu. Fugi, menina, fui embora com o namorado para casa dele. Quando eu cheguei na casa, a mãe dele falou: o que você veio fazer aqui? Eu levei um choque. Ela estava com Ela uma não bebezinha sabia. no colo. A mãe dele tinha uma nenezinha no colo, uma menininha de, acho que nem 2 aninhos, dando mamar. E eu cheguei, ela, aquela criança, né? Cheguei Ela lá. falou, nossa, eu tô aqui com uma Que criança, che- chegou outra chega criança. outra. Aí eu cheguei e ela perguntou o que eu fui fazer ali. Eu falei, seu filho me chamou para vir morar com ele, eu vim. Uhum. Aí, coitadinha, me arrumou um lugarzinho lá para mim dormir com esse homem. E ali eu fui ficando. Mas desde que eu fugi, eu já vi que eu fiz algo muito ruim. Eu já me arrependi no mesmo dia. Começou tudo errado. Entendi. Então já começou assim, que eu arrependendo no mesmo dia. E aí eu fui vivendo ali naquela casinha humilde, totalmente diferente do que eu vivia com meus pais, né, na casa da minha mãe, né? E, É uma outra família, uma outra realidade, outros costumes, né, mas Mercedes? desde menininha, eu era uma pessoa muito esperta mesmo. Para você ter uma ideia, Leila, eu trabalhava na minha vovó com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu vendia leite, que era tipo uma fazendona. Tinha muito leite, muito gado, muito leite. Então, aí eles tiravam o leite, colocavam ali, eu vendia. Eu que colocava o leite nas vasilhas para as pessoas, ajudava a minha avó, eu limpava a casa, eu cuidava. Eu era uma verdadeira faxininha, e eu sabia fazer uma faxina. Com 10 anos eu tirava o chapéu para mim, porque eu fazia uma faxina melhor do que muitas mulheres. Então você aí já Era trabalhava, determinada, né? já trabalhava com 9 anos, mas eu gostava, sabe? Minha casa era muita fartura, toda a vida teve, sabe, aquela casa gostosa, Sim. onde você tem latas de coisa. Antigamente era tudo nas latas, Isso, né? não existia E geladeira, eu né? não encontrei isso onde eu fui. Entendi. Era mais escasso. As né? coisas eram bem Lá mais com a sua devagar. família tinha uma fartura, as Uma pessoas eram mais fartura. espertas. Aí eu vi que eu errei. Que cagada. Aí você percebeu. E no conhecer também do homem, né, como homem, ele não foi meu parceiro, que eu não. E aí eu você não começou gostei. a se decepcionar. Aí eu me decepcionei porque que eu casei. Aí eu decepcionei ali já, não deu certo. E aí vocês foram morar sozinhos? E aí nós ficamos ali um tempo, aí depois eu fui convidada para ir morar na fazenda com meus avós. Lá do lado tinha uma casinha de E pau que a cidade pique era e tal. essa? Aqui no interior de São Paulo mesmo? Lá em Paranapuã. Hum. Isso eu estava muito longe daqui. Aí você foi morar com seus Aí avós. eu fui morar com meus avós, E o seu marido também trabalhava. foi? Foi. Aí nós trabalhávamos tudo, ele trabalhava na roça com meus tios, e depois eu trabalhava nas casas, eu ajudava minha avó, minha mãe e minha casa. Porque eu era muito determinada, toda a vida eu fui determinadíssima. E eu cumpria os conseguia, compromissos? Cumpria tudo. Não tinha braço curto? Não, eu nunca dei moleza. Se hoje, com a idade que eu tenho, eu não dou, imagina aquele tempo que eu era jovenzinha, com 16 anos, né? Eu sei que eu engravidei com 16 anos e meio. Nossa, muito cedo. Do meu primeiro filho, né? Já engravidei. E daí tive um filho. Aí quando ele já estava com uns 2 aninhos, eu fui convidada para meu avô, quis ir morar em Jales, porque ele achou que não estava dando certo a vida dele com a minha avó, sempre Ele brigando. quis se divorciar da sua avó. E ele gostava muito de mim, que eu cuidava dele, né? Toda a vida fui, assim, uma enfermeira para ele, né? Então ele me levou para Jales. E eu fui para Jales, cuidar do meu avô lá em Jales. E daí, chegando lá, ele comprou um táxi para o meu esposo. Ele comprou um táxi pro seu Sim, marido? comprou um carro e pôs táxi para o meu marido trabalhar. Aí a minha vida, que já não era lá aquelas coisas, com ele Dali como, pra frente foi só pra trás. ele como marido já não era aquelas coisas, aí depois de um táxi a minha vida acabou. Por quê, Mercedes? O que Porque- ele fez com esse táxi? Nossa, com o táxi ele não fez nada, ele fez comigo. Com o táxi ficou intacto. Mas a minha vida, ele conseguiu destruir bastante. Meus sentimentos, né? Porque
Ele me traía assim Ah, toda ele noite. era mulherengo. Ele era um homem casado que queria ter vida de solteiro. Ele me traía todas as noites, ele me traía todos os dias, ele não vinha comer na hora certa, ele bebia, ele às vezes usava, Se tornou um filho. ele usava droga, de vez em quando umas drogas Um lá filho problemático. para não dormir. E eu com aquela criança pequena e com aquele avô para cuidar, e meu avô começou a ver a situação. E a coisa começou assim, a vida minha começou a virar Inferno. um inferno bem grande. E aí meu avô viu que não era aquilo que ele deveria ter feito, ter estragado a minha vida. Aí o que ele fez? Seu avô se sentiu culpado por ter Sim, levado aí meu vocês pra avô lá, ter comprado. quis mudar. Mas ele quis o melhor também, né, Ele Mercedes? quis mudar dar um toda a trabalho história. pro seu marido. Sim, ele quis mudar toda a história. Seu marido que era safado. Meu marido nunca prestou, infelizmente, que Deus o tenha, né? Mas ele nunca prestou, infelizmente. Ele foi uma pessoa assim. A vida dele era muito desregrada. Ele não tinha aquele compromisso com você, com a sua família. As namoradas que ele teve na Não te infância, como ele respeitava. voltou para Jales, ele reencontrou com elas todas. E aí ele continuou os namoros, como se ele tivesse nunca ter casado. Então, Ele tinha vida de solteiro. Ele tinha uma vida muito boa, né? Quem não tinha vida boa era Era eu. você. Então a gente, infelizmente, não deu certo o casamento. Desde que eu acabei me separando, meu avô voltou para casa dele e eu acabei voltando para minha mãe. Você acabou indo morar com a sua mãe. Indo morar com a minha mãe, porque não dava mais, eu não aguentei. Fiquei com a minha mãe uns tempinhos, mas então meu filho pedia muito pai, e eu ainda Gostava dele. gostava dele. Ainda tinha assim, lá no fundinho assim, eu sentia ainda que eu gostava um pouquinho dele. E depois que você terminou com ele, ele não foi atrás de você? Ele ia todo dia. Ele ia todo dia me chamar, porque Queria voltar. uma pessoa determinada, trabalhadeira, caprichosa, não era fácil de encontrar na rua. É verdade. Agora, uma vagabunda é difícil, assim, eu não era uma vagabunda, eu não conseguia fazer papel de vagabunda. Então, eu fazia meu papel de esposa. Ele que não fazia o papel de marido. Ele não fazia tinha o papel esse de marido. comprometimento. Ele queria eu como uma vagabunda. Vocês tinham um acordo, mas ele não cumpria esse acordo. Não. Aí, então, eu acabei voltando com ele. Aí eu já tinha um filho, aí eu consegui arrumar mais um. Nessa volta, arrumamos mais um filhinho. Aí fomos morar numa cidadezinha lá que eu não conhecia ninguém na vida, ninguém. E Vocês ali, começaram uma vida do zero. do zero, tudo do zero. Sempre começava do zero. E ele foi. Você sempre tinha que recomeçar. Toda vida eu caía, mas ele nunca me deixou trabalhar. Porque ele Entendi. dizia Trabalhar fora, né? que Porque você não- trabalhava em não, casa, é, fazia ali tudo, tudo bem, mas ali você eu não podia era- sair fora de casa para trabalhar. Não, ali eu era uma escrava Isaura. E ele Só- começou a trabalhar com o quê, Mercedes? Então, ele começou a trabalhar com um caminhão, Foi ser caminhoneiro. ser caminhoneiro. Mas ele viajava de vez em quando tinha viagens, entendeu? E eu ficava ali. Em casa. Em casa. Aí, para não morrer de fome, porque às vezes o dinheiro que ele ganhava ficava na rua, ficava tudo para as prostitutas. Ele não trazia dinheiro para casa. Não. Então você ficava em casa com as duas crianças. Sim. Ele saía para trabalhar, o dinheiro dele era só dele. E você trabalhava? Tinha algum trabalho em casa que você conseguia uma renda, alguma coisa? Então, aí eu, para não morrer de fome, porque ele não deixava eu trabalhar fora, tinha uma mulher que ela é cabeleireira, ela me deu uma tábua. Uma tábua para me amarrar cabelo, para fazer peruca. Ah! Aí eu falei, não, pelo menos para tirar o leite dos meus filhos, eu vou tirar. Porque eu vou amarrar cabelo, vou fazer peruca dentro de casa. E eu ali, ó, as crianças choravam, eu lavava a mão, tirava a mão daquele cabelo, ia lá, cuidava, voltava a amarrar cabelo. Porque eu tinha que tirar o leite dos meus filhos. O Pelo Mercedes menos dizia o assim, leite. ó, com essa escassez, né, porque ele não trazia o dinheiro para casa, você também não podia sair para trabalhar, Não. e você se virava, assim, nessa ausência dele. E sua casa, assim, era guarnecida, ou você tinha utensílios na sua casa, um lugar para que você cozinhasse e tudo mais? Como que você fazia? Aí eu tinha Porque se você não tinha dinheiro nem para os fogãozinho. alimentos, como que eram as outras coisas? Eu tinha um fogãozinho, eu morava em 2 comodinhos, e um fogãozinho ali,
né? E ali eu não tinha gás. Não tinha gás? Não, aí eu tinha um cafezal perto de casa, aí eu ia naquele cafezal, levava um saco, quebrava um monte de galinhos, pegava tijolos, colocava uns tijolos no chão e Montava um forninho. montava lá um fogãozinho e eu fazia a mamadeira dos meus filhos. Ali. Pelo menos eles eu sustentava. Aí eu tentava buscar ele no bar, que ele estava jogando bilhar. Quando ele não estava trabalhando. Jogando malha, jogando bilhar, jogando bocha, sei lá o quê. E ele bebia, Aí ele Mercedes? bebia demais e eu apanhava muito. Ele te batia. Muito. Não bastava todas as outras violências. Não, todas as ainda violências de fome. Tinha agressão física. Agressão de apanhar. Eu Psicológica. apanhei muito. Toda vez que eu ia buscar ele no bar, porque eu falava que eu estava com fome, que a gente precisava comer, a hora que chegava em casa eu apanhei bastante. Ele era um homem muito violento. Eu não tenho vergonha de dizer, porque a realidade da minha vida Sim. foi essa. Eu sua apanhava. vida. E aquele tempo não tinha essa lei de Maria da Penha, essas prioridades que as mulheres têm hoje, que se o homem bate nela, ela corre ali, faz uma queixa e pronto. Eu tinha medo dele. Eu tinha medo, muito medo dele, sabe? Eu tinha medo, assim... Nossa, ele era muito revoltante. Ele era uma pessoa... E com seus filhos, ele também era agressivo, Mercedes? Não, Era com meus você? filhos, ele era muito bom. Aí, um dia minha mãe veio visitar eu, chegou em casa, ela veio, ela trouxe um frango morto, né? Ela veio... Frango caipira? É, eu estava morando numa cidadezinha e ela morava em outra, né? Lá onde eu vivi. Aí ela veio, trouxe um frango caipira já morto na vasilhinha e tal, tudo para fazer. Olha Chegou em casa, eu comecei a chorar. Porque você... Acho que você também se sentiu acolhida, né? Tinha uma proximidade ali com a sua mãe e tudo mais. A hora que você viu sua mãe, A hora você que eu falou, vi gente, minha eu mãe, vou eu chorar porque eu preciso de um chorei. colo. Não, eu chorei porque não tinha gás para fazer o frango. Ai, entendi, Nem Mercedes. tinha gás, nem tinha arroz. Ainda bem que ela trouxe o frango. Ela trouxe o frango, mas cadê gás para fazer o frango? E como que eu ia buscar tanto graveto de café? Pra cozinhar um Para frango. cozinhar um frango é difícil, não tinha condições. E arroz? Não tinha arroz. Só o leite das Aí a minha mãe crianças. levou um dinheirinho, tadinha. Acho que ela ia dar para mim alguma coisa. Ela teve que comprar o gás, ela teve que comprar o arroz, teve que comprar alguma coisa para pôr Fez uma esse comprinha. frango, porque eu não tinha nada. Aí minha mãe... Aí, o que ela fez? O meu menininho já não estava muito bem, estava com uma gripe forte. Ela me levou embora, morar lá perto dela, numa casa do lado dela. Foi Aí quando eu você fiquei foi uns embora anos, de novo. Sim, aí eu fiquei uns anos perto da minha mãe. Aí, ali perto da minha mãe, ele não me batia, porque ele tinha medo do meu pai. Então, foi onde que eu vivi, assim, um E você pouquinho não melhor. contava pra ninguém que ele te batia. Contava, sim. Contava? Contava. Eu não tinha vergonha. Porque também Mas não pros tinha seus como pais você não esconder. contava? Meu pai e minha mãe não, mas E só... por que não tinha como esconder, Mas Mercedes? só porque não tinha como esconder, porque meu rosto, ele batia no rosto, muito soco no meu rosto. Você ficava marcada. Eu ficava marcada, então não tinha como esconder que eu tinha apanhado. Então aquilo ali foi uma vida, a minha vida foi muito difícil. Aí daí depois de um tempo, ele resolveu vir embora para Santa Bárbara do Oeste. Aí minha mãe, não vai, porque, nossa, meu Deus, tá tudo bem lá, né? Não, veio para Santa Bárbara. E nós viemos, eu acompanhava ele, falou, lá tem muito emprego e tal, e viemos para Santa Bárbara do Oeste. Aí, chegando aqui, era tudo, eu fui morar no Molon. E você já Tudo muito tinha barro. outros filhos, Mercedes? Já, tinha um outro menino, os dois. Você já tinha engravidado de novo dele? Já tinha outro ele, o filho. neném e tal. E aí sofri muito, né, com aquela criança doente. E já tinha alguém nessa cidade com você, que você conhecia, um A familiar, minha alguma irmã coisa? Você que tinha uma morava irmã, pra então. cá. Sim, a minha irmã morava pra cá e ele quis vir pra cá. E você já tinha Mas visitado a cidade? A minha irmã morava muito longe de mim. Ela morava foram lá morar do outro lado distante. e eu aqui no Molon. Eu morava no Molon. E ali eu passei muita fome. Muito Mais do que já passava? mais. Eu pedi esmola. Ali eu pedi. Teve um Natal Porque ele veio que eu pra chorei cá demais. porque tinha mais oportunidades de emprego, mas ele também não arrumou emprego. Continuou trabalhando como caminhoneiro? Ó, ele arrumou emprego na Unitica. Aham. Unitica era uma empresa, né, que acho que parece que nem existe mais. Ele arrumou emprego na Unitica de ônibus, motorista de ônibus. E ali ele trabalhava, tal. O dia que ele recebia o pagamento, ele trazia.
o mínimo para a gente comer ali. O que dava para uma semana. O que dava ali para comer, mas mistura. Carne, Leila, eu ele não comi trazia. tanta sardinha e Enlatada? ovo que eu não podia nem ver sardinha na minha frente mais. Cebola, então, cebola com sardinha, ele comia aquilo, sabe? E eu comi tanto aquilo que eu não podia nem ver sardinha, ovo, sabe? Foi uma coisa muito desgastante, minha vida foi desgastante. E com isso, Leila, foi um sofrimento muito grande, eu sem poder trabalhar fora, e era humilhante porque uma mulher, uma moça... Porque você era muito jovem ainda, né, Uma Mercedes? moça de 20 e poucos anos ter que pedir esmola, as pessoas olhavam bem para minha cara, acho que falava assim, vai trabalhar, vagabunda, né? E eu louca para trabalhar e não podia trabalhar. E aí, o que você fez? Aí você começou a ver essa situação toda e tudo mais, e aí você saiu para trabalhar fora? Aí, chegando um certo dia, eu estava tão cansada de tudo, eu falei, quer saber de uma coisa? Apanhar, eu já apanho mesmo. Eu vou apanhar mais ainda. Porque ele te ameaçava. Então, se você fosse trabalhar fora, a ameaça é de que você ia apanhar. De que eu ia apanhar mais. Que horror. Aí, o que aconteceu com minha vizinha, de frente da minha casa, ia ganhar neném. E ela falou para mim, Mercedes, eu vou precisar de uma pessoa para pôr no meu lugar na firma. Ela trabalhava em uma empresa. Ela trabalhava numa empresa que hoje não existe mais aqui, mas chamava-se Lavromec Implementos Agrícolas. Então, ela faz parte da Dedine de Piracicaba. E é perto do cemitério Cabriúva. Aí ela disse assim, Mercedes, eu tenho que parar por causa da gravidez, né? Você não quer pegar? Eu falei, já peguei. Já vou topou. pegar. Eu vou pegar Foi o a serviço. sua chance, Mas eu sua não falei oportunidade. para ela que eu corria risco de apanhar. Não contei, Que senão ela nem me judiação. levava, né? Aí ela me levou. Eu pedi para minha irmã cuidar das minhas crianças e que eu ia lá ver o emprego. E aí, chegando lá, eu já queria que eu ficasse, que eu fazia comida, sabe? Era para Falei, trabalhar na não. cozinha. Fazer comida. Porque eu nunca tive estudo, né? Toda a vida muito espertinha, mas nunca estudei, entendeu? Então tinha Toda a que vida trabalhar. muito inteligente. Muito esperta, mas só que tinha que trabalhar na cozinha. Mas tudo bem, eu sabia cozinhar muito bem. Aí eu falei, não, hoje eu não posso, que minhas crianças estão lá, mas arrumei uma creche e uma casa da criança para colocar meus filhos. Aí coloquei um na creche, um na casa da criança e fui trabalhar. Aí fui trabalhar e ele chegou de viagem e eu falei que eu estava trabalhando. Nossa, apanhei bastante. Meu rosto virou um lindo papelão. Meu olho quase fechou, de tanto inchado o nariz. Mas no outro dia eu levantei da cama cedo, coloquei meus filhos na escola, na creche e fui trabalhar. Aí todo mundo, Mercedes, se compadeciam de mim, porque eu não tinha roupa, eu não tinha calçado. Sabe, eu ia trabalhar de chinelinho de dedo, a havaianinha que eu ganhava. Você era muito pobre, Mercedes. Muito pobre de tudo. Pobre de tudo. Aí eu não tinha nada. Aí elas ficavam com muita dó, as meninas do escritório, porque sempre elas tinham, né, algumas coisas bem melhor. Elas me davam As pessoas sempre te muita ajudavam. roupa. Todo mundo me ajudou. Todo mundo me ajudava. Aí eu lembro muito bem que um dia era aniversário do meu filhinho. Aí eu falei, nossa, eu queria tanto dar um bolo para o meu filho, né? Mas eu vou receber meu primeiro pagamento, né? Não tem condições, eu tenho tanta coisa para comprar e eu prometi no SOS que assim que eu pegasse meu primeiro pagamento, que eu ia trabalhar, eu ia pagar a bota ortopédica para o meu filho. Que meu filho nasceu, ficou doente, aí ele precisou usar uma bota com tanto assim de salto, né? Fez ortopédica. E eu prometi no SOS que eu era muito jovem, eu tinha muita força de vontade, eu ia trabalhar, eu ia pagar aquela bota. E meu primeiro pagamento eu ia levar lá para pagar aquela botinha. E eles disseram que não, que ele estava doando e tal, mas eu fiz questão. Mas aí eles levaram bolo na minha casa. Ai, que legal, pro seu filho. O pessoal levou pro meu filho, eu cantei parabéns, pela primeira vez cantando parabéns, né, pro meu filho. Foi lindo. Maravilhoso. Era a primeira vez que você cantava parabéns para seu filho? Cantando parabéns, para mim nunca cantaram, né? Eu nunca tive parabéns. Eu tive meu primeiro parabéns com 30 anos. Olha que lindo, maravilhoso. Sempre parabéns. tempo. Parabéns, com 30 anos eu tive parabéns.
Aí eu sei que meu filho ficou muito feliz, queria saber de onde veio tudo aquilo. Aquilo veio, vieram trazer de carro, né? Você sempre teve as pessoas que te ajudavam. Ah, eu sempre fui muito E você amável. ficou muito tempo nessa Na empresa? Lavromec eu fiquei ali até eles irem mudar para Piracicaba. E aí a empresa fechou. Quando eles iam para Piracicaba, eles tinham um carinho por mim ali, Leila. Pensa se uma pessoa que é tratada com mimo. Ali eu tinha tanta roupa, tanto calçado, deram roupa para meus filhos, deram calçado. E o primeiro pagamento meu, realmente, eu fui pagar a bota do meu filhinho. Você tá? conseguiu pagar Paguei. a botinha? Sim, paguei a bota do meu filho, com muito orgulho. Conseguia comprar as coisas pra dentro de Conseguia casa? E ele não pegava o seu dinheiro, sem Mercedes? te contar, minha querida, que lá todo o resto de comida, que eu fazia as comidas, eles levava pra vinham, sua casa? eles vinham e falavam, hoje, Mercedes, tem tantas pessoas para almoçar, você faz comida para tantas pessoas. E eu fazia comida para tantas pessoas. Aí, por incrível, às vezes vinha metade daquelas pessoas comer. Sobrava toda aquela comida. E aí o que você era levava? feito? Eles pediam para mim levar. Era muita comida, Leila. Leila, tudo que eu passei de fome, eu comi do Depois. bom e melhor quando eu comecei a trabalhar. Ai, que Falei, delícia. nunca mais eu pare de trabalhar. Nunca mais na vida eu fico em casa. Eu apanhava dele, mas em compensação tinha comida para ele, tinha comida para meus filhos e para mim dar para meus vizinhos. Vizinhos que me amavam. Era muita fartura. Muita comida gostosa e coisas diferentes. Nossa, eu dava para as pessoas com orgulho, com amor. Que eles mandavam eu fazer. E mandavam eu levar. Nunca peguei uma agulha de ninguém. Nossa, Que eu tinha até delícia. medo na hora de ir embora. Eu falava, vem aqui, venha ver. Sobrou tudo, vocês mandou eu fazer, sobrou. Não, vai levar, dona Mercedes. Leva tudo. Não, Mercedes, que eu era muito novinha. Aí chamavam eu de Mercedes. Aí eu levava, mas eu tinha medo de carregar aquelas coisas. Porque, nossa, né, você está carregando, dá a impressão que está roubando, né? Imagina. Então, minha vida foi essa, Leila, assim, uma vida, assim, muito judiada, muito sofrida. Mas aí, Mercedes, tá, você trabalhou nessa empresa e foi só nessa empresa? Não. Aí, Depois que ela foi pra Piracicaba. Ia para Piracicaba, eu senti muito, que ali era muito bom. Mas aí eles falaram para mim, Mercedes, por favor, vai fazer currículo na Home, nas indústrias Home, porque a gente vai ter que ir para Piracicaba, acho que daqui 1 mês, 2 meses, a gente está fechando. Aí você foi trabalhar na Home. Aí eu cheguei na Home, fiz inscrição, aí eles falou, viu, mas você é cozinheira da Lavromec? Sou. Aí eu falou, não, a senhora não vai fazer teste nenhum, a senhora vai começar amanhã na Home. Aí eu falei, mas como assim, não vai fazer exame? Não. Você já tinha sido indicada? Eu já tinha sido inspirada por alguém para ir, né? Aí no outro dia já peguei ônibus e já fui funcionária da Home. Ali eu comecei a trabalhar na cozinha mesmo, mas ali eu fazia aquela saladona, porque lá na Home comia mais de 3 mil pessoas. Era uma empresa bem maior, né? Muita. A panela cabia eu dentro, Leila. Eu sou pequenininha, cabia dentro da panela. Era uma cozinha industrial. Mas eu fazia muita comida, ajudava tudo em tudo ali, muito esperta, graças a Deus, muito trabalhadeira e muito responsável, né? E aí o meu chefe, meu encarregado, meu chefe, e ele disse para mim, Mercedes, eu até hoje não encontrei uma pessoa que tenha qualidade e talento para substituir eu ali no plano B. Mas eu creio que você dá conta. E o que era esse plano B? Plano B significa assim, ó, as pessoas do C, elas eram bandejão. Então, eram os assim, operários. os operários pegavam a bandeja ali. É como se fossem as os pessoas operários, ficavam- o pessoal do escritório. Isso. As pessoas ficavam do lado de cá servindo o bandejão, ia colocando a comida no bandejão. Sim. E o plano B, já que era um plano mais chique, que vinha pessoal mais granfino, de escritório, tal, esse pessoal a gente servia. A gente levava já umas vasilhas lindas, maravilhosas, de inox, colocava em uma mesa muito linda e já colocava ali a comida, a sobremesa, e ia repondo, ia tirando os pratos, ia repondo Como se fosse a um comida. self-service. Sim. Esse plano mesmo, B. mesmo significado hoje do self-service, né? Entendi. Que antigamente não existia isso, mas hoje... E aí você gostou de trabalhar lá? Amei. Sempre me dediquei, né? Sempre fui boa e toda a vida fui amada. Aí eu consegui tirar de letra o meu plano B, meu chefe deu serviço para mim e eu ganhava mais do que as outras, porque eu servia e consegui fazer o serviço dele.
Trabalhei muito bem, mas infelizmente meu filhinho veio a óbito. E como que foi essa história, então, Mercedes? O seu filho, ele estava com quem nesse dia, Então, né? eu fui E era o seu trabalhar. filhinho mais novo. O mais novo. Tinha 5 aninhos. Eu E fui o seu mais velho trabalhar. estava com quantos anos? Olha, isso foi em 79. Meu filho tinha 5 e o mais velho tinha 8. Entendi. 8 E aí anos. você saiu para trabalhar, No deixou ano seus de filhos em 79. casa com Deixei quem? meu filho dormindo, minha irmã cuidava e o meu esposo estava em casa. Ele também cuidaria do meu filho. Estava o outro filho, porque era sábado. Eu trabalhava era um dia até. de sábado. Era um dia de sábado e eu fazia extra até 2, 2h30. Entendi. Eu servia o plano, depois a gente lavava toda a louça e vinha embora. Ia embora. Que é o táxi que levava até em casa. E aí, infelizmente, nesse dia, o meu filhinho foi atravessar a rua. Por infelicidade, ele entrou embaixo de um caminhão e teve uma morte instantânea. Nossa, Mercedes. Ele teve uma morte instantânea, morreu num segundo. Segundo meu filho, disse que o Que pai o seu dele filho de 8 anos. ergueu ele do chão, assim, o miolinho dele caiu no chão. Aí ele catou o miolinho, colocou para dentro. O seu menininho. O meu menininho. E meu filho cresceu com muito trauma de tudo que ele viu. Porque ele assistiu tudo isso. E eu vim embora, né? E o seu marido, como que ele estava nessa situação toda? Ele estava mais ou menos embriagado, né? Já tinha bebido bastante. Isso era umas 2 horas da tarde, na hora que meu filho entrou embaixo do caminhão. E meu marido já tinha bebido todas, já tinha bebido bastante. Então não conseguia cuidar das crianças. Já estava bem alegre, mas infelizmente eu não vou culpar ele não, Leila. Nesse fato aí, eu não culparia ninguém, porque colocaram um ônibus em frente à minha casa. E eu sou muito justa, o que é, o que não é, não é. Colocaram um ônibus em frente da minha casa. Então, meu filhinho saiu daqui. O motorista do caminhão subiu, coitadinho, com o caminhão carregado de pedra. Não viu o seu filho? Não viu nada. E o meu filho não viu o caminhão. Tanto que o outro mais velho, que estava mais para trás, viu e gritou, não, Silvinho, mas não deu tempo. Não deu. O meu filho não conseguiu segurar ele. Então, ele entrou embaixo daquele caminhão. Então, eu não vou dizer para você, porque meu marido estava em casa e não olhou, Foi um porque acidente. minha irmã também estava olhando e não conseguiria segurar ele ali. Foi um negócio, se eu tivesse em casa, eu estaria lá dentro, cuidando da casa e também não teria segurado. As crianças brincavam muito na rua, Muito, né? e antigamente minha casa não tinha muro, meu bem. Não tinha muro, não tinha grade, não tinha nada, que antigamente a criança ficava na rua brincando, na calçada, porque ele estava na calçadinha. Mas na rua, praticamente, ele atravessava para lá e para cá. Sim. Infelizmente, eu digo para você que foi um acidente fatal na minha vida. Porque desde então eu quase perdi a minha vida. Porque foi dilacerador para você. Para mim, eu perdi aquela criança, eu perdi, assim, uma parte da minha vida. Acho que morreu ali. É a pior dor da vida, né, Pior Mercedes? dor da vida. A Rome me deu 1 mês de afastamento, porque viu Você não tinha condições que de eu trabalhar. não tinha a menor chance. Eles conhecendo eu como conheciam, vendo aquela Mercedes, eles falaram, não, ela não é a mesma. Me levaram para minha mãe, sabe, me levaram para casa da minha mãe, mas eu não voltava no meu normal. Eu fiz tratamento com psicóloga, com psiquiatra. Aí eu comecei a tomar remédios. Antidepressivo e para dormir, faixa preta mesmo, porque desde então eu não conseguia me aceitar com a situação da perca do meu filho. Até mesmo porque é algo inaceitável, né, E Mercedes? eu era muito cobrada, né? Porque aí meu marido bebia. Infelizmente, ele chegava bêbado e falava para mim, a culpada do menino morrer Foi você. foi você. Porque se você estivesse em casa trabalhando, não estivesse trabalhando fora, igual eu não mandava você trabalhar, o menino não teria morrido. Eu falei, meu Deus, você estava junto com o menino. Você estava ali fora, na calçada, e o menino morreu. Meu Deus, como que eu sou culpada? Se eu estivesse em casa, eu estaria. Mercedes, que Aí eu pessoa fui horrorosa. condenada. Ele me jogava na cara a cada minuto. Aí eu piorava a minha situação, eu não melhorava de jeito nenhum. E aí, com toda essa situação, aí você já tinha perdido seu filho, né? Esse marido que era Não horrível, parava de beber, horrível, não parava de horrível. beber. E você tinha outra criança. O que fez você pôr um ponto final
nessa situação toda? O que fez você querer se divorciar dele? Porque assim, eu acho que querer se separar dele, se divorciar dele, você já queria há muito tempo, né? Desde quando Sim. você se casou e foi morar com a família dele. Sim. Mas existem tantas outras questões, né? Que a gente não tem nem tempo nem espaço para tratar aqui agora. Mas foi chegado um dado momento onde você disse que agora chega, não quero mais, eu vou me divorciar desse homem. Teve um acontecimento assim que você falou, cansei, Chega. acabou? Teve. Teve. O que foi que Teve aconteceu, um ponto Mercedes? facultativo, sim, Leila. Eu fui para Roma trabalhar e ele pegou um carro, um Maverick que ele tinha, e ele foi na Roma me buscar. Então, em vez de eu vir com o ônibus, com a minha amiga, que eu ia e voltava todo dia com ela, ele foi me buscar. E ele me obrigou praticamente a montar no carro. E eu não queria, porque eu estava com medo, mas para não fazer vexame ali, eu não fazer vergonha, porque eu sabia quem ele era, eu montei no carro. E quando eu montei no carro, ele pegou o carro, saiu e foi perto do cemitério do Cabriúva. Só falou, vocês dois? E o meu filho, Seu ele filho tava levou junto? meu filho para chantagem, lógico. Ele não iria sozinho. Sozinho eu não montaria. Mas ele levou meu filho para fazer chantagem. Aí ele disse assim, ó, César, você tá vendo ali? Ali tá teu irmão, né? Ó, eu e tua mãe vamos pro lado Que era de o lá. seu irmão que seu filho que estava ali Silvinho, sepultado. que estava sepultado. Ele mostrou a sua mãe e eu vamos pro lado de lá. Porque o lado de lá era lado de adulto, ali era lugar de criança. Entendeu? Ele estava naquele lugar de prefeitura, um lugar de graça. Onde ele tinha sido sepultado. Sim, ele estava ali. Aí ele mostrou aquilo, falei, ele vai matar nós. Ele vai te Né? matar. Na hora eu pensei, ele vai matar a gente. Aí ele falou, agora vocês se preparem, que eu vou jogar o carro na ponte do funil. Não sei se você já viu falar que tem a ponte Que é onde do tem funil. o Rio Piracicaba, tem uma ponte, ele ia jogar vocês no rio. Lá, porque lá diz que é um funil, tipo de um funil que engole o carro se jogar, né? Vai embora, diz que é um buraco que não tem fim. Ele ia jogar o carro ali. E aí, ele foi. Quando foi chegando em cima, e o meu filho gritando que ele era muito novinho, que ele queria viver mais um pouquinho, por favor, pai, não faz isso, não. Mas ele foi. Quando ele foi chegando em cima da ponte, eu gritei. Não, 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 pode deixar. Eu fico de boa com você. Não vou mais trabalhar. Não vou, ó, eu fico Faz de tudo que você boa, quiser. eu vou fazer o que você quiser, mas não jogue o carro no rio. Não jogue, pelo amor de Deus, pelo nosso filho. Aí ele brecou com tudo em cima da ponte, brecou e aí voltou para trás, sabe? Voltou para trás, mas aí eu tive uma crise de choro, uma crise de desespero, que eu não queria mais ele. Eu acho que você também percebeu, Mercedes, que ele ia matar você. Não, não é que eu percebi, ele ia mesmo. Ele ia mesmo. Ele ia mesmo. Infelizmente, ele ia me matar. Aquele dia ia ser fatal, porque ele ia matar eu e meu filho. Mas ele não ia morrer, porque ele era muito esperto. Ele ia pular do caminhão e do carro e ia jogar eu e meu filho para dentro, né? E aí vocês voltaram pra casa Aí e eu voltei você pra casa. falou, vou me divorciar de você? Como Aí, foi? não, imagine, você acha que Aí que ele você acha matava que eu era mesmo. louca? Imagine. Aí eu peguei, esperei, né, ele sair, avisei meus pais, mandei avisar meus pais, né, da situação, e esperei ele sair, peguei meu filho, peguei as roupas, umas roupas, e fui embora. Fui embora, peguei o ônibus, comprei passagem, peguei um ônibus e catei meu filho com pouca coisa e fui para casa dos meus pais. E aí, Deixando seu emprego, deixando de- tudo pra trás. eu pedi a conta na Home, eu pedi tudo. Depois, primeiro eu fui embora. Primeiro eu fui embora para sumir Você da precisava situação. fugir. Eu fugi da situação. Aí eu voltei, daí uns dias com meu pai, que meu pai veio me trazer, veio buscar minha mudança, tudo que era meu. E meu pai... Sua família te apoiou, então, Mercedes? Sim, meu pai me pegou de braços abertos, que eu achei que jamais faria isso, que ele era muito assim... Aquele Casou, pai, não pode se separar. casou, tem que ficar até o fim. Viva entendeu? do Já jeito tinha que largado for, uma vez, mas- aqui você não volta mais, né? Lembra da primeira vez que eu larguei, Sim, depois voltei e tal, tal? sim. Então, aí achou que era brincadeira, que eu já sabia que ele não prestava, para que voltou? Mas não, me acolheram porque sabiam o que eu estava vivendo, me acolheram com muito carinho, me abraçaram e... Aí eu voltei na Home, pedi a conta e falei, não, eu não posso trabalhar um dia, nem uma hora, eu estou aqui, eu estou me despedindo de vocês. Não volto Chorando, mais. chorando, meu chefe, todo mundo chorando. E eu fui morar com meus pais. Aí fui morar com meus pais e chegando lá,
Nossa, Você até sorriu agora. É, Que eu alívio. tirei um fardo das minhas costas, chegando na casa dos meus pais, fui arrumar emprego. Ah, e Já aí, mais no do que você foi depressa. trabalhar? Aí eu arrumei, menina, olha o que eu arrumei. Ah. Uma cozinha. Foi Arrumei trabalhar um onde? restaurante. Num restaurante. À noite, Leila. À noite. Nossa, mulher Foi- trabalhar à noite também, foi né? o Mas aí você único- tava solteira, Foi o podia único ir. que eu arrumei, meu bem. Era o que eu arrumei, primeiro que eu arrumei, eu peguei. Falei, não, é pegar ou largar. E aí você foi. Sim. Aí eu peguei. Quando eu fiquei sabendo o preço, eu quase morri do coração. Porque eu ia ganhar o minúsculo do que eu ganhava na Home. Era muito menos. Nossa, eu era tão amada naquela Home. Eu tinha tudo naquela Home, aquele carinho, tudo. E aquele. Eu era registrada, eu tinha todos os meus direitos, né? Eu era muito querida. Aí ir lá trabalhar por tão pouco, pelo salário mínimo. E à noite, tinha noite, Leila, que era 2 horas da manhã. Você estava trabalhando? Eu estava lá, fazendo comida. E assim, ó, no mesmo tempo que eu estava fervendo ali naquele forno, fogão, porque era pizza, era lanche, era à la carte, aqueles filés, aquelas coisas chiques. Sem fazer tudo isso, Leila. No mesmo tempo que eu estava ali, eu estava abrindo o freezer para pegar uma coisa lá dentro. Então eu tomava aquele gelo. Eu não sei como hoje eu não sou Dona Maria doente. Que, graças Essa a Deus, energia toda eu sou determinada. Essa saúde é muito boa. É. E aí você ficou como empregada por muito tempo? Graças a Deus, eu fiquei 5 anos como empregada desses patrões. E né? depois? Trabalhava como cozinheira e entrou para trabalhar lá uma pessoa que se chamava Valdir. Né? Entrou para trabalhar como garçom. E eu era cozinheira. Esse Valdir entrou para trabalhar de garçom. Eu era sozinha, né? Desde então eu era sozinha e tal. E eu fazia muito bem feito o que eu fazia, todo mundo me amava, amava a minha comida, graças a Deus. Um belo dia, o dono do restaurante, eles já eram senhorzinhos, né? Ele disse assim, Mercedes, eu vejo muita qualidade em você. Desculpe. Muita virtude. Quer tomar uma água? Vou tomar um golinho. Molhar a garganta. Isto. Eu vejo você muita garra. Você é uma pessoa guerreira demais. Eu vi aquele senhorzinho falar aquilo para mim, o dono do restaurante. Eu sinto você a filha que eu não tive. Ele tinha um monte. Ele tinha 11 filhos. Mas ele tinha muito carinho por você. Muito, porque eu era muito guerreira, muito determinada mesmo. Era para mim entrar às 6 da tarde no emprego, eu entrava às 4. Que era para adiantar tudo, para quando os clientes chegassem, estava tudo bonitinho. E aí ele vendo isso em Aí você... ele disse para mim, Mercedes, ó, eu quero arrendar o restaurante para você. Falei, arrendar para mim. Como? Eu sou empregada do senhor. Eu não tenho como pagar. Ele falou, não, você vai pagar só o aluguel. Eu vou deixar tudo aqui, fogão, tudo, os pratos, talher, tudo. E você conseguiu se Eu virar? falei, mas como que nós vamos fazer? Leila, nós contamos tudo. Eu contei, eu marquei. Olha o carinho, né? Isso é muito bonito, né? Isso é uma prova de pessoa boa que está mexendo com a pessoa Ele te deu ótima. oportunidade. O que Me faltava deram. na sua vida sempre Era uma foi oportunidade. Aquela pessoa E as que pessoas foi... foram te dando, porque você... Aquela pessoa que foi mendiga, pediu esmola, tudo, né? Graças a Deus. E aí você pegou o restaurante? Falei, mas eu vou pegar. Que eu sou guerreira, eu sei que eu sou. E eu sou cozinheira, eu arrumo um garçom e meu irmão vem trabalhar no caixa. E aí você já... Pronto, já resumiu o negócio, já chamei o E Valdir aí para você ser ficou garçom. trabalhando. Era seu ali agora Era o meu. restaurante. Ali já era meu, eu arrendei só para pagar o aluguel do restaurante. E o dinheiro? E aí, minha filha, Ah, Deus mandou chuva de bênção naquele restaurante, Leila. Chuva de dinheiro. muito cliente? Eu reformei, a gente reformou, pintou os banquinhos, arrumou. Era uma coisa ao ar livre, assim, onde as pessoas sentavam, adoravam aquelas noites caloradas, porque lá é muito calor, né? Ah, Muito quente. que lá, cidade que era? Lá é Votuporanga. Ah, você voltou para Votuporanga, verdade. eu estava em Votuporanga, meus pais lá. Aí, lá é muito quente, então o pessoal sentava, tu era numa avenida, chama Avenida do Açaí, porque lá o Açaí era um clube muito grande, Açaí. Então, esse açaí lá tinha muita gente, então ali era movimentadíssimo. Leila, graças a Deus. 1 ano, ele me arrendou por 1 ano. Ah, 1 ano que eu fiquei ali, eu consegui. Parece um sonho, mas é a pura verdade. Ah. Eu consegui comprar uma casa. olha! Ai,
Ai, me conta uma coisa. Aleluia para Deus. Ah, e o que era? E o que você fazia lá que era seu carro-chefe, assim, que as pessoas queriam comer? Porque todo Nossa, restaurante, toda cozinheira tem o seu prato. Minhas pizzas e meu filé cubana. E o que é esse filé cubano? Ai, eu adoro Ai, comer, né? Filé cubana, um filé passado à milanesa, Ai, eu amo maravilhoso. milanesa. 2 bananas empanadas. Era uma travessa, Leila, bem grandona assim, toda enfeitada de alface. Aí você colocava aquele filézão frito aqui. Ai, tá me dando água na boca. As 2 bananas, batata frita, um molhinho de ervilha com palmito e presunto do outro lado, figo, pêssego. Em calda. E empanado e frito. Gente, Figo, que pêssego delícia empanado. esse filé cubana. E no meinho, cereja. A cerejinha sem fritar. Olha, Leila, aquele prato chegava na mesa, era de tirar água da boca. Ai, assim, eu tô né? com água na boca sem ver, imagina que ele chegasse. Eu fazia muitos filés deles, filé à moda, filé parmesano, filé... Olha, Leila, graças a Deus, eu E aí vendeu, que você ganhou dinheiro e comprou uma dinheiro, casa. comprei uma casa, reformei meu... Aí sua vida começou a melhorar. Melhorar, aí melhorou. E você disse para mim, como que você conseguiu divorciar tão cedo, né? Quando eu fui para minha mãe, Leila, eu procurei o juiz da cidade. Eu fui no fórum e procurei o juiz. E eu disse, senhor juiz, eu estou morando com meus pais, mas eu não quero nada do meu marido. Que ele só me bateu uma vida inteira. Então eu não quero nada. Eu não quero, eu não quero dinheiro dele, eu não quero pensão, eu não quero nada. Porque eu, graças a Deus, tenho 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, eu sou perfeita. Eu trabalho e moro com meus pais, que dão capacidade de ajudar a criar meu filho. Dele eu não quero nada, eu não quero exigir nada. Eu só quero divorciar, me ver livre, saber que eu não tenho mais marido. E aí você se divorciou. Aí o juiz colocou, muito tempo o anúncio, chamou, convidou, ele nunca apareceu. Tentou citar o juiz ele. foi lá e me divorciou. E um belo de um dia, eu estava lá no restaurante, trabalhando, aparece aquele homem Não acredito. lá no restaurante e fala assim pro Valdir, Quem que era o Valdir? O garçom. o garçom, Ah, Valdir, moço, aqui trabalha uma mulher baixinha, tal, trabalha, ela é a cozinheira. Mercedes. Aqui trabalha a Mercedes. Isso, ela chama Mercedes. Aí ele falou, trabalha, ela tá lá no fundo fazendo comida. Ele foi lá falar comigo, aí quando ele chegou lá, ele falou para mim assim, então é aqui que você tá agora? Eu falei, sim, eu trabalho aqui é meu trabalho. Falou, e hoje, meu filho, você não é mais dono de mim, não. Hoje, graças Foi o a seu Deus, triunfo. eu sou uma pessoa livre de Aí você botou ele pra correr? Sou divorciada. Graças a Deus. Mas desde então, eu e o Valdir já estávamos namorando. Ah, você tinha um trelelê Mas com o ele, garçom. sim, já tinha arrumado Ah. um namorinho com o garçom, né? Claro, né? Não ia ficar sozinha, né? Aí tinha arrumado um Mas o namorinho. Valdir era bom partido? Bom partido, ótimo partido. Foi um ótimo marido, Ah, companheiro. você se casou com ele depois. Sim. E ele foi bom marido, Mercedes? Bom marido, graças Totalmente a Deus. diferente daquele outro, que a gente não quer nem Nada- saber o nome, né, desse foi o homem. homem dos A meus gente não vai dar sonhos. palco pra ele jamais. Não, foi o homem dos meus sonhos, foi um maravilhoso. Trabalhamos juntos, éramos companheiros, íamos junto para o Que trabalho. legal. Então aí eu espanquei o Fecharam marido. ali a parceria de verdade. Espanquei o marido logo e falei para ele que tchau, né? O marido foi embora. Deu e eu, passa fora nele. vida Foi o seu aqui. triunfo. E o Valdir foi lá e Uma falou, base "Ops, daqui." aquela mulher que se bateu um dia, hoje ela é minha, amigo. Ela é minha. Eu ainda não era propriedade do Valdir, mas ele tomou conta do Propriedade de pedaço. ninguém, né, Mercedes? Que você é muito dona de si mesma, né? Sim. Aí o dia que eu fiz 30 anos, Leila, Olha que Eu, jovem, não, gente. eu tava Já tinha sozinha. vivido tudo isso. tudo isso. Aí o dia que eu fiz 30 anos, aí meu Valdir avisou meus irmãos, meus amigos, chamou meus amigos, os amigos dele, fez uma festa na casa da minha mãe, de arromba, mas sem eu saber. Para mim, eu estava trabalhando e tal. Fez a festa que eu nunca tive.
de aniversário. Ele fez uma surpresa pra você. Fez uma surpresa para mim. Ai, que incrível esse No dia Valdir. da minha... Segunda-feira, o dia da minha folga, que nós não abrimos o restaurante, eu tive Ele fez uma festa surpresa a minha pra você. festa surpresa de 30 anos. Foi a coisa mais linda do mundo. Quando eu vi aquela casa cheia de gente e era para mim me produzir, eu falei, nossa, eu nem sei fazer isso, eu só sei trabalhar. Só sabia trabalhar. Ah, mas você vai, eu vou comprar uma roupa bonita para você. E comprou uma roupa bonita para mim, mandou eu na cabeleireira, na manicure, coisa que eu não fazia nunca. Eu não fazia isso de jeito nenhum, eu só sabia trabalhar, Leila. Aquelas mãos cheias de tempero, coitadinha de mim. Bem maltratadinha, bem judiadinha. Mas aí ele mandou eu numa manicure, no cabeleireiro, mandou eu me arrumar. E eu recebi meu primeiro presente da vida. A minha festa de 30 anos. Que Nossa, legal. ele foi, assim, maravilhoso com aquela festa. E ele falou tanto que me amava, assim, sabe, todo dia, que tudo que um não fez uma vida inteira, que eu morei com ele 11 anos, o outro fez em um mês. Um mês junto, ele me falou Mas tanto. aí ele manteve esse comportamento, porque vocês se Sim. casaram e você ficou com ele até ele falecer. Sim. E ele sempre foi bom marido. Um ótimo marido, graças a Foi Deus. seu parceiro mesmo. Um bom parceiro, a gente viveu muito bem, graças a Deus. Vivi com ele muito bem, fui feliz com ele. E aí vocês voltaram pra cá, Mercedes? Pra... Vocês saíram lá dessa cidade e voltaram Sim, pra cidade querida, de Santa sim. Bárbara? A gente ficou morando lá um tempo. Depois, por um motivo muito desagradável, Você teve que voltar pra cá. aí a gente saiu de lá, né? Porque a cidade não dava mais para mim ficar. Não dava mais. Foi uma coisa foi uma coisa difícil. E, lamentavelmente, eu não vou pôr isso a limpo aqui. Que envolvem outras pessoas envolve e tudo coisas mais. que eu não Tá, quero aí você envolver. veio Sim, pra eu vim cá. embora de novo. E aí você foi trabalhar com o que aqui? Aí eu cheguei aqui Porque essa e mulher falei, ó, trabalha muito. vamos trabalhar. Vamos trabalhar com qualquer coisa. E a família dele trabalhava com foto, E você tinha juntado um fotografia. dinheirinho, você tinha um patrimônio A ali que gente- dava pra você se virar aqui. A gente começou a tirar foto de criança. Você foi trabalhar de fazer fotógrafa? álbum. Olha lá. A cozinheira virou fotógrafa. Aí parece até uma Vocês mentirinha. dois, Nós fotógrafos. dois. Virou fotógrafa. E meu filho fazia a xixinha, batia na casa, falava com a mulher que ia tirar uma foto. Ah, eram aquelas pessoas Isso. aqueles fotógrafos que batiam de porta em Batiam, porta, isso. tirava foto. Fazia um quadro. Ah, aquele quadro que eram Bonito. 5 carinhas. É. Ai, minhas irmãs, E muito eu tenho uma irmã bonito. que tem essa foto. Isso. Aí a gente fazia aquelas fotos, chegava com aquelas fotos. Infelizmente, era um trabalho que mexia com o emocional da mãe, né? Porque quando a gente chegava com a foto para vender, a mãe não aguentava E não ver era aquilo. como hoje, né? Era muito difícil você ter um retrato, né? Antigamente era difícil foto, porque não tinha celular, né? Quem tinha celular não tirava foto. O celular era só para falar oi, tchau, né? Não, acho que essa época que tirava essa fotinha nem existia celular, Mercedes. Acho que não tinha Acho que celular nem com tinha. foto. Não. Acho que era oi, tchau. É. Aí nós tirávamos as fotos, fazia álbum, fazia pôster. E foi se virando assim. Chegou um dia, eu falei, eu quero Fazer fazer outra mais coisa. alguma outra coisa. Aí comecei a vender produtos naturais. Aí eu me envolvi com... Doutorzinho? Doutorzinho, mel próprio, geleia, vendi muita geleia, né? Eu sofria de asma, eu sarei. E eu quis mostrar para as pessoas que aquilo curava, mas tinha que fazer um tratamento. Você Aham. pode ver, ó, que eu não tenho asma. Então, mas eu tratei um bom tempo. Eu tinha uma asma de fazer bombinha direto, de hora em hora. Nossa! Eu sarei com o tratamento e eu Ah. fiz com amor o trabalho de Você sair gostava vendendo. de sair Isso. vendendo. Você já gostava de bater na porta das Bom, pessoas, eu né, adorava Mercedes? trabalhar, né, Leila? Você gosta de conversar, então você já tinha ali a clientela, Ai, conversava, ficava o dia inteiro na desculpa, rua. Eu gostar de conversar. Desculpa, Leila, eu não gosto de conversar. E aí você ficou trabalhando com isso? Colocava aquela bolsa do lado, aqui minha filha batia a palma cheia de produto, aquele peso danado, mas aquele sol, que cozinhando, mas eu ia com prazer. Eu E fazia. aí? E aí depois Trabalhei. você vendeu o quê? Muito tempo trabalhei. E desde então, quando nós viemos para cá, Leila, foi uma coisa que houve lá atrás que eu não quis contar, mas aí a gente perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo que tinha. A gente perdeu, veio Sim, para cá por pagar conta aluguel. desse motivo. Por causa de um motivo muito grave. Sim, Eu aí você que- veio, foi pagar aluguel. eu não quero, porque meu esposo, infelizmente, hoje faleceu.
E eu não quero pôr, assim, nome É um dele assunto que não num envolve assunto, só você, tá, né? Mercedes? Isso, Aí deixa lá. você foi vender os produtos naturais e você Sim. quis vender outro produto. Aí eu falei, não, eu estou vendendo produto natural, eu posso muito bem vender Avon. Por que não? Eu gosto de Avon. Você já era revendedora de outros produtos? Aquele tempo Avon era uma... Nossa, era surpresa vender Avon, né? E passar Renew e não sei o quê, né? Eu, toda a vida, eu fui vaidosa. Apesar que antes eu não podia ser, porque eu não tinha onde cair morta. Mas desde que eu podia passar alguma coisa, eu gostava de me cuidar. Porque, né, para quem passou fome... Aí você começou a ficar vaidosa. Depois daquela me festa que o cuidar. Valdir fez surpresa, te apresentou as maquiagens, a unha, fez o cabelo, aí você falou, ai, gente, isso aqui é muito bom, né? Depois de um tempo, aí depois voltamos para cá. Aí você começou a vender Avon. Isso, eu comecei a vender Avon também, além E aí foi um dos sucesso? produtos natural, e vendia muito Avon. Aí eu falei, não, mas eu queria vender Natura. Natura, nossa, todo mundo fala de Natura. Nossa, Natura era um sucesso. Ai, aí eu peguei Natura. Produto brasileiro, Nossa, um cheiro muito bom. aí me saí muito bem. Vendia muita Natura, graças a Deus, era um destaque, né? Nossa, vendia muito bem. Vendi muito. Quando foi um belo de um dia, eu ouvi dizer de uma certa boticário que começou a vender direto. Ela começou a oportunizar para revendedora, Dá porque uma até então era oportunidade. só Avon e Natura, né? Sim, Boticário eram você- só nas lojas físicas, né? E ainda tinha muito poucas lojas. E aí eles abriram para revendedora. Aí eles abriram um espaço para o revendedor, para a revendedora. E aí você falou, sou eu. Aí eu falei assim, nossa, mas por que eu não? O que eu estou esperando? Todos meus clientes ficavam assim, ai, você não vende Boticário? Ai, Boticário eu não tenho. Ai, Mercedes, vende Boticário. Ai, eles tinham essa procura. E o cliente ficava no meu pé, o Mercedes, vende Boticário. Porque fulano vende, eu quero comprar de você, porque não sei o quê. Eu andava muito, sabe, Leila? Eu comecei com um ninho. Um Fiat Uno. Um ninho vendendo. Aí depois eu troquei para um Fiestinha, depois do Fiestinha eu comprei um Corsinha e fiquei lá E aí vendendo você foi trocando de Corsinha. carro. Fui mudando. Conforme eu fui mudando, mas aí eu já era uma pessoa independente. Independente financeiramente. Eu fazia meus E negócios. dirigia, fazia tudo. Sim, eu dirigia desde quando eu morava com o outro lá, porque ele era louco e eu também fiquei louca. E eu aprendi a dirigir sozinha. Tá. Mas Você começou a vender Boticário. Sim, comecei a vender E continuou Boticário. vendendo Avon e Natura. Olha, e vendi Avon, Natura, Boticário e fui vendendo. Leila, mas que sucesso. Tinha dia que eu ia, às vezes eu ia umas 4, 5 vezes no dia buscar Boticário, porque eu não tinha limite. Porque a Boticário exige um limite para você comprar. Eu não tinha aquele limite, eu tinha que comprar à vista. Porque eu não tinha limite para comprar. Porque eles não me conheciam, não sabiam quem era eu também, né? Sim. Aí eu não tinha aquele limite para comprar tudo na hora. E Leila, eu ia 4, 5 vezes no dia buscar Boticário. Você E vendia. pegava o dinheiro e pegava ela o dinheiro, comprava. ela comprava. Eu falava, não, gente, à vista, porque eu tenho que comprar lá à vista, porque eu não tenho limite. E eles foram conhecendo eu, foram aumentando meus limites. E você foi uma excelente vendedora. E eu fui ficando poderosa. E o que você ganhou, assim, sendo essa excelente vendedora? Conta pra mim. Ai, Leila, olha... Conseguiu comprar seu carro? Sim. Você tem a sua casa própria? Sim. E que mais, assim, me conta? Leila, eu não tinha casa. No fim, eu passando um dia, eu vi uma casa, comprei ela. Falei, não, vou comprar essa casa, vai ser minha. E comprei, graças a Deus. Financiei Mas uns e aí meses, as premiações? Fomos pagamos tudo. Foi tudo muito chique, E sabe? as premiações do Boticário? Agora, as premiações do Boticário me fizeram a diferença. Leila, eu conheci lugares que eu nunca nem no sonho havia sonhado. E quais foram esses lugares? Olha, o primeiro lugar que eu fui tinha direito a acompanhante ainda. Aí você levou o Valdir? Ainda levei o meu velhinho comigo, foi eu e Valdir. Nós fomos para Gramado. Ai, que lindo! Pensa em Gramado, Gramado é naquele lindo. lugar que esquiava no gelo. Eu só não fiz aquilo, porque aquilo era muito muita gelado, aventura. né? Era muita aventura pro meu gosto. Mas a gente passeou nos melhores lugares, coisas lindas. Andamos de Maria Fumaça, eu cantando, sorrindo, brincando com aquele povo. E que mais? Assim, depois ganhei viagem para Cancún.
levei meu esposo também, dava comida para aqueles golfinhos. Olha, foi muito gostoso, sabe? Olha, ganhei para o México, ganhei viagem para Colômbia, para o México, ganhei para Paris. Aí para Paris eu não pude ir, Lila, porque meu esposo estava doente. Aí você Aí não eu foi. cheguei, né, e falei, gente, eu não vou conseguir ir para Paris. Fora os outros hotéis, resorts que você conheceu, eu né? Só na Essa fábrica. vida começou a ficar muito boa, A né? fábrica do Boticário eu já fui 5 vezes, Curitiba. Eu conheço muito bem Curitiba, meu nome tá lá. Naquela ânfora do Boticário, meu nome tá lá, Mercedes, lá dentro de uma sala muito chique. Tá, meu nome tá lá no meio. Porque você é uma das melhores Porque eu era uma revendedoras. das campeãzinhas. Naquela época, não tinha tanta revendedora como tem hoje. Hoje tem muita. Né? Hoje eu não vou dizer para você que eu sou a primeira colocada, não. Hoje não. Mas também, olha a idade que eu já estou, né? Mas Falando em quando idade, eu comecei... revela pra gente, por favor, que eu acho que não só eu, mas muita gente está curiosa. Quantos anos você tem, Mercedes? Graças a Deus, eu já estou na casinha dos 70. 70 anos! Graças a Deus. Graças a Deus. E Tá. saio cedo, e Olha, volto à noite, e trabalho com muito orgulho. até hoje. E até hoje eu vendo esse boticário, vendo a Natura, vendo a Avon, eu vendo todas. Você já é Mas, aposentada, você sim, tem sua casinha, mas você continua trabalhando. Sim. Mercedes, e me fala uma coisa. Você me contando essa história, assim, me parece assim que você metabolizava muito rápido essa dor, né? Então, assim, as coisas iam acontecendo, né? E você ia continuando, tá? O que você acha que você tinha, assim? O que você pensava para você conseguir viver? Não adoecer, principalmente mentalmente. Então, Leila, eu tive uma perca horrível, né? Mas o que você pensava? O Muito que fazia sofrimento, você? muito sofrimento. Mas eu dizia assim, não, Mercedes. Eu me olhava para o espelho e dizia assim, Mercedes, você, todo mundo te chama de guerreira. Todo mundo te chama de poderosa. Você vai vencer. Vai para a luta, levante essa cabeça. Vai trabalhar, vai para a luta. E eu levantava a cabeça e dava a volta por cima. E eu tive uma perca horrível agora, né, por último. Seu marido também faleceu. Com 2 meses, né, eu perdi meu esposo. Mas mesmo ele sofrendo na UTI, perdi minha mãe também, já há 4 meses. Foi uma perca em cima da outra, mas mesmo assim, eu não me debati em cima de uma cama, não deixei que a depressão viesse. Eu acho que a minha força de vontade, a minha vontade de vencer é muito maior do que a vontade de descer. Porque eu já desci muito na vida, né, Leila? Eu já tive muitas percas. Então, eu não quero mais aquilo na minha vida. Eu quero, assim, cada dia mais me realizar. Não importa que eu já vou fazer 70 anos. O que ainda a vida. importa, eu tô viva. Enquanto a vida, há esperança. E eu tenho um sopro de esperança. A gente está chegando no final. E, por fim, eu acho que ninguém melhor do que você, aqui neste momento, para dar um conselho para as jovens mulheres. Então, eu queria que você olhasse nessa câmera aqui. E você desce, porque você já pode dar conselho, né? Você já tem licença para isso. Sim. Deixa um conselho para essas jovens mulheres, por favor. Olha, mocinhas, eu vejo muitas mães que eu chego para vender um produto e elas, eu queria tanto comprar, mas eu não tenho condições. Eu não tenho. Minha querida, olha, seja uma Mercedes, pelo menos um pouquinho de uma Mercedes. Vocês viram a história, vocês viram os meus recomeços a cada dia, a cada minuto. Vocês têm que levantar a cabeça. Dizer assim, não, eu sou forte, eu sou guerreiro, sou determinada, eu vou vencer. Não importa o que você vai fazer. Eu amarrei cabelo para fazer peruca. Eu fiz comida. Eu fui cozinheira, eu fui fotógrafa, eu fui vendedora de remédio na rua, produto natural, quer dizer, não era remédio. Mas nunca perdi a pose. Eu nunca perdi o mais importante, que era o brilho de querer viver. A vontade de querer vencer.
Eu tive minhas percas, mas eu nunca deixei me levar. Eu tenho um filho com 52 anos e tenho um neto que já tem 29. Já sou bisa. A minha netinha lá, que eu sou bizinha, ela já tem 8 meses, vai fazer 8 meses, dia 8. Então, quer dizer, eu já sou uma senhora, mas eu trabalho de cedo à noite. Olha a corzinha da dona Mercedes. Eu não tenho vergonha de ser queimada, enrugadinho o braço. Eu tenho orgulho desse rosto já envelhecido pelo sol, os braços pelo sol, porque eu tenho orgulho de mim. Graças a Deus eu me honro, eu me orgulho, porque olha, vocês meninas têm que levantar a cabeça. Hoje tem muita falta de emprego, mas tem muito emprego por aí que está faltando o quê? Coragem das jovens, pegar firme e falar, não, eu vou vencer. Pegue firme, garotas, pegue por aí, tá? Vai com carinho, vai com amor, Jesus ama vocês. Porque o principal da minha história é Jesus. Ele me deu força para chegar até aqui. Se eu estou aqui, é porque Deus me ama muito. Mercedes, e ama vocês também. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Parabéns Igualmente. pela sua história. O prazer foi todo meu. Fiquei muito emocionada Desculpa várias aí. vezes. Eu falo bastante. Fala eu muito falei, mesmo. eu Ultrapassamos falei assim, o horário aqui. A minha história teria muito longa. muito tempo para contar. Muito obrigada mas por ter dividido a sua história com a gente. muito obrigada a vocês. Que Muito Deus obrigada, abençoe Mercedes. a cada um, tá? A nós todos. Beijo. Beijo. Gente, esse foi o That's Life de hoje. E se você gostou e está me assistindo, já se inscreve no meu canal, curta, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e também ouça no Spotify. Mas se você está me ouvindo, vai lá, se inscreve no meu canal. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.